paz do Senhor, meus amados irmãos, você que navega na internet, especialmente você que já é membro do nosso canal da EBD, aqui da DPU, Assembleia de Deus Plena Unção, aqui no Andaraí, o pastor presidente, pastor Marcos Fernandes. Eu sou o pastor Radamés Gonzaga e estamos juntos novamente hoje para falarmos da lição de número 11 da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu estou aqui com a camisa aqui dos Homens da Unção e quero aproveitar, começando já esta aula, para convidar os amados irmãos, os homens ungidos de Deus aqui da DPU para participarem logo mais à noite, né, das reuniões. Hoje, segunda-feira, às segundas-feiras nós temos as reuniões dos Homens da Unção e você é o nosso convidado especial, ok? Então, vamos sem mais delongas tratar do que importa, que é a nossa lição. Tratar da lição que tem como título Uma Igreja Hebreia na Casa de um Estrangeiro. O texto áureo, amados irmãos, que nós temos para esta lição está em Atos, o capítulo 10, o verso 47. Atos, capítulo 10, verso 47, que diz assim: Respondeu então Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? É uma pergunta. Porém, respondeu Pedro: Pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Então, a verdade prática que nós temos para esta lição, que está na nossa lição, evidentemente, ela diz assim: o episódio da igreja hebreia na casa do gentio Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas, ok? Então vamos mais adiante com os objetivos da nossa lição. Em primeiro lugar, nós precisamos mostrar que Deus inclui os gentios em seu plano de salvação. Em segundo lugar, nós devemos ressaltar que a salvação é oferecida a todos os que creem em Jesus, independente de sua origem étnica ou cultural. E em terceiro e último lugar, enfatizar a obra do Espírito Santo como confirmação do agir de Deus entre os gentios, demonstrando que o Pentecostes não foi exclusivo dos judeus. Então, para compreendermos com mais profundidade a nossa lição, queremos pontuar, não é, na nossa introdução, rapidamente. Eu sempre ressalto isso nas nossas aulas online, que nós trazemos uma síntese muito rápida, apenas uma fagulha, um norte, para você se situar e você chegar, prontinho para a aula de domingo. Você vai chegar prontinho, o professor vai dizer: nossa, onde foi que você aprendeu isso? Eu aprendi lá com o pastor Radamés Gonzaga na ADPU online, a EBD online da Plena Unção. Para nós compreendermos, repito, com mais profundidade a nossa introdução, a princípio devemos ver claramente a indisposição, na verdade, uma indisposição de espírito ou sentimento que fazia parte da cultura religiosa dos judeus nos primeiros séculos da igreja, ok? E acrescentamos ainda que esse mesmo sentimento ainda faz parte dos corações de muitos judeus ortodoxos dos dias atuais. Você sabia disso? Esse sentimento
ainda faz parte. Que sentimento é esse, pastor Radamés Gonzaga? O sentimento de aceitação. Vou repetir. O sentimento de aceitação. Eles tinham uma dificuldade tremenda de aceitar outras culturas, outros povos, e até hoje ainda é assim, repito, com os judeus ortodoxos. Então, até ali, para os judeus, né, os judeus cristãos, você sabe disso, você lê a lição. Os judeus cristãos, os judeus convertidos, os judeus que conheceram a palavra, havia uma dificuldade enorme de aceitação, repito, e eles imaginavam que a salvação pela graça era uma bênção exclusiva deles mesmos. Até hoje, quando você vai conversar com um judeu ortodoxo e você diz, o nosso Deus, ele, nosso Deus? Que Deus você está falando? Não, o meu Deus. Mas, independente disso, a nossa lição vai trazer uma clareza muito grande de que Deus quebrou esta barreira, este preconceito, tá? Então, Deus fez eles abandonarem esta crença e não foi fácil de antemão, tá? Não foi fácil para os irmãos judeus abandonarem, pois na compreensão daqueles homens e mulheres daquela época, a promessa abraâmica estava restrita aos seus descendentes conforme a carne. No episódio que nós estamos, que a lição está inserida, não é? Nós encontramos como personagem principal um homem que pertencia à corte romana, não é? Era um centurião romano, seu nome Cornélio, e há um movimento muito grande do Espírito Santo de Deus na vida, não apenas de Cornélio, mas também de toda a sua família, de todos os seus servos. Nós vamos ver isso um pouco mais adiante. Essa manifestação do Espírito Santo na casa de Cornélio é um marco, tá? Na história da igreja primitiva. E mostra claramente para nós o interesse de Deus em chamar todos os povos para a comunhão com o mesmo. É só nós lermos a palavra de Deus e agora eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Novo Testamento, mais precisamente na carta de Paulo a Tito, carta do apóstolo Paulo a Tito. O capítulo é o 2, tá? Eu te convido, abra a sua Bíblia. Estamos numa escola bíblica dominical online. Abra a sua Bíblia em Tito, capítulo 2 de Tito. Nós vamos ler o verso 11, ok? Tito, capítulo 2, o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ok? Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Não está dizendo a alguns homens, e sim a todos. Se a Bíblia diz que é a todos, pode ser judeu, pode ser grego, pode ser sírio, não importa. Brasileiro, claro que sim, a todos os homens. Notemos que o Senhor tratou de maneira especial e extremamente didática essa questão. Tratou com aquele que ele escolheu para ser inicialmente o apóstolo dos gentios, que era Pedro. Jesus, na sua infinita misericórdia, Deus em sua infinita misericórdia, deletou do coração de Pedro todo o preconceito e exclusivismo religioso que havia em seu coração. Ele
também navegava nesse mar, não é, de preconceito em relação aos gentios. Não, Deus não fez isso não apenas dando uma revelação profunda ao apóstolo, mas também manifestando. Redobre a sua atenção nisso, isso é muito importante. E você deve comentar com o seu professor na sala de aula. Deus não apenas revelou a Pedro o seu desejo de salvar os gentios, não é? Através daquela visão. Não, ele também manifestou esse interesse, evidenciando o Espírito Santo de Deus lá na casa de Cornélio, através das línguas estranhas faladas por Cornélio e toda a sua casa. Que maravilha, que coisa maravilhosa é sabermos que em Deus não há acepção de pessoas. No ponto 1, amados irmãos, já partindo para o ponto 1 da nossa lição, não é? Diz assim o ponto 1 da nossa lição, a revelação de Deus aos gentios. Na Bíblia, é preciso nós ponderarmos sobre isso e abrirmos um parênteses. Na Bíblia, gentios, não é? Do hebraico goim, e do grego etnos, tá? Essa palavra designa o povo não judeu. Então, entenda, quando eu falar gentios, não é de gentileza. Você talvez pensou, gentil, então são pessoas gentis, pessoas que têm uma característica de gentileza. Não. São pessoas que não pertenciam ao povo de Deus, ao povo de Israel, ao povo não judeu. Ou seja, qualquer pessoa que não pertence ao povo que Deus escolheu como exclusivo seu, ok? Então, queremos apenas pontuar sobre isso e não precisamos, de forma alguma, ressaltar que o personagem principal, vou repetir, dessa lição, é um homem chamado Cornélio, homem, segundo a Bíblia, piedoso, tá? E temente a Deus. Posso repetir? Homem piedoso e temente a Deus. Ele recebeu a visita de um anjo do Senhor, tá? Recebeu quando estava orando, e aí o anjo do Senhor o visitou, e Cornélio era um homem bastante especial, não é? Recebeu a visita desse anjo, e o caráter espiritual de Cornélio, mesmo sendo centurião da corte romana. Pastor Radamés, dá uma pausa aí, por favor. São muitas informações, é claro. Vou dar uma pausa para lhe dizer o que seria um centurião. Centurião seria aquele capitão, digamos assim, que tomava conta de 100 homens. Centurião, ok? Então ele era centurião da corte romana, tá? E repito, piedoso e temente a Deus. E aqui vemos algo bastante importante. Que algo importante é esse? É que o mundo, ao contrário do que muitos cristãos pensam até hoje, não é dividido apenas de pessoas consideradas justas e pessoas consideradas ímpias. Não. Segundo a visão de Deus, existem também os piedosos. E Cornélio era um homem piedoso, e não apenas piedoso, mas temente a Deus. O que seria um homem piedoso? Evidentemente que um homem piedoso é um homem que tem como característica a piedade. E o que é a piedade? A piedade é caracterizada por atitudes de reverência e devoção a Deus, que se manifestam dia a dia na vida do crente através, sabe de quê? Da obediência. Então, ser piedoso é
Isso. E Cornélio era obediência à palavra do Senhor. Um coração, sabe, rendido, moldado por Deus. E também a prática das boas obras. E também, não esqueçamos disso, de amor ao próximo. Lembra que a nossa lição e também a palavra de Deus ressalta que Cornélio era um homem que dava esmolas? Olha só, ele era piedoso, temente a Deus, dava esmolas. Que coisa maravilhosa, hein? Devemos aprender com Cornélio, mesmo antes dele confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E ele era um homem temente a Deus. É uma outra característica que é fantástica e nos ensina muito nos nossos dias. O que seria, no caso de Cornélio, ser temente a Deus, pastor? O que seria equivalente nos dias atuais? No caso de Cornélio, nós entendemos que Cornélio guardava os ritos, as cerimônias, as leis judaicas. No caso dele era basicamente isso, tá? Mas é também curioso ressaltar que isso não era suficiente para salvá-lo. Cornélio simplesmente guardava, não é? Esse temor de Deus. Ele era tipo um prosélito do judaísmo. Depois você vai lá e procura, né? O que seria um prosélito? Nós não queremos tomar muito seu tempo, né? Mas procura aí no Google prosélito. Você vai entender o que era um prosélito. Ele era um prosélito, tá? Por quê? Porque ele havia se convertido à religião judaica, ok? Então, ele era prosélito, um tipo de prosélito, mas ele não poderia ser salvo desta maneira, tá? Então, isso nos mostra, amados irmãos, principalmente em Atos, capítulo 10, o verso 10, você acesse a sua Bíblia, por gentileza, Atos, capítulo 10, o verso 10, nós vemos neste capítulo e neste versículo que havia ali um começo de uma revelação que deixaria o apóstolo Pedro atônito, ok? O apóstolo Pedro ficou atônito, perplexo. E mais impactante ainda foi a missão que veio na sequência dessa revelação. Deus primeiro dá uma revelação a Pedro e logo depois ele recebe uma missão. Vamos aproveitar, já que eu citei o texto de 10 e 10 de Atos dos Apóstolos para lermos, vamos lá? Diz assim: e tendo fome quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. A partir daí, começa-se uma revelação da parte de Deus, repito, para Pedro, e tão importante quanto essa revelação é a missão que Deus deu a ele. Ou até mais, vamos lá, até mais importante do que a revelação foi a missão que Deus deu. Sabe por quê? Porque a missão que Deus deu a Pedro abriu as portas para o mundo gentílico, abriu as portas da salvação, tá? Até aquele momento, o mundo gentílico estava excluído do plano salvífico. Daquele momento em diante, as portas se abriram. Então, aqui aprendemos, não é? Como realidade principal, que nunca devemos, em hipótese alguma, pressupor que alguém, em algum momento,
possa, de alguma forma, amados irmãos, ficar fora do plano da salvação. Aqui aprendemos que nunca mesmo, em hipótese alguma, nós podemos pressupor que, por qualquer motivo que seja, que Deus não queira salvar uma pessoa só porque ela é de outra raça que não seja a raça israelita, judia, não é? O povo dele, cultura ou religião diferente, tá? Deus ama a todos. Então, após o apóstolo não mais resistir à revelação de Deus e à missão que Deus lhe entregou, né? Até porque as chaves do reino estavam em suas mãos para abrir as portas aos gentios e admiti-los naquilo que conhecemos hoje como cristianismo, o mais interessante é que eles não precisavam de maneira nenhuma passar por nenhum rito judaico da época. Que coisa maravilhosa sabermos disso, não é? Eles não precisavam estar atrelado às peias tolhedoras. Gostou? As peias tolhedoras do judaísmo, não é? Não haveria circuncisão, nem nada disso, tá? Não, eles iriam apenas seguir adiante com aquilo que nós conhecemos hoje como cristianismo, ok? Com isso, o crescimento numérico e a expressão espiritual do cristianismo aumentou exponencialmente, tá bom? Então, partindo para o término da nossa lição, já demoramos aí, acho que mais de 20 minutos, mas essa não é a nossa proposta. Nossa proposta é até 20 minutos, tá bom? Eu peço perdão aos amados irmãos, mas tem lições que necessitam de uma explicação melhor, tá bom? O ponto 3 fala o Espírito derramado sobre os gentios. Para validar, chancelar e retirar de vez qualquer resquício de acepção de pessoas ou qualquer preconceito, não é, que havia no coração dos cristãos vindos do judaísmo, Deus derramou sobre Cornélio a promessa de Joel, capítulo 2, verso 28. Isso nós vamos ver claramente em Atos, capítulo 10, verso 45. Ali descreve que aqueles que estavam com Pedro, os que defendiam veementemente a circuncisão, se maravilhavam em ver o dom do Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre aquelas pessoas. A Bíblia diz, amados irmãos, em João capítulo 3, verso 8, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles que são nascidos do Espírito. Então aqui aprendemos que o Espírito Santo tem total liberdade para trabalhar no coração de quem ele quiser. Não se restringe a formatos, liturgias, crenças, dogmas ou programações humanas. Que nós não sejamos como o paralítico, né, do tanque de Betesda. Você se lembra dele? O paralítico imaginava que a cura só existia no momento que as águas eram agitadas, as águas do tanque, evidentemente. Então, concluindo a nossa lição de número 11, a conclusão que temos é que certos do amor de Deus, não é, pelo ser humano, nós devemos também amar o nosso próximo, tá? Que isso é maior do que qualquer sistema religioso que existe. Isso é maior do que tudo, tá? Que devemos, a exemplo do próprio apóstolo
Pedro, estarmos abertos ao trabalhar do Espírito de Deus na vida de quem quer que seja. E mais ainda, orarmos por essas pessoas, trabalharmos incessantemente, para vermos essas pessoas encontrando a Cristo, e se for possível até nos sacrificarmos para que essa salvação maravilhosa chegue a cada pessoa, não apenas de onde nós moramos, não apenas nossos familiares, mas a todos os moradores da terra. A igreja é inclusiva. Não esqueça disso. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir.